Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Para não ser muito pesado para os irmãos, eu preciso ser prático nessa palavra, mas Deus colocou algo em meu coração sobre vida com propósito. Ou seja, você vive ou você existe? Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para a igreja: você vive ou existe? Eu tive meditando na palavra de Deus e também ouvindo uma meditação do pastor Reginaldo, e algumas coisas chamou a atenção e eu fui para essa palavra com esse contexto. E eu acho importante comentar alguma coisa. E o poeta disse assim: o dia em que eu nasci, comecei a morrer. Sabe que dia que você começou a morrer? O dia que você nasceu. De lá para cá, todos nós começamos a morrer. Não sabe que dia que é esse? Mas foi a partir do nascimento que nós começamos a morrer. Nós precisamos definir o que é viver e o que é existir. Nós precisamos entender o que é viver, porque muitos existem, mas não vivem uma vida com propósito. Deus nos chamou para viver uma vida com abundância, com propósito. E em Jesus nós podemos ver isso muito claro e muito nítido. 9, a partir do verso 51. Acompanhe comigo a leitura. Lucas 9, 51. Diz assim o texto da Sagrada Escritura. 9, 51 a seguir. Diga amém. E aconteceu que ao completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. 56, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Aleluia, igreja. O exemplo de um homem que tinha propósito. O exemplo de uma pessoa que viveu intensamente o seu propósito. E eu quero que essa palavra desafie você a entender o propósito. Jesus decide ir para Jerusalém, mas antes ele envia discípulos adiante dele para entrar em uma aldeia de samaritano e procurar pousada para dormir, para ficar ali. A ideia de Jesus era ir para Jerusalém. Ele então manda Tiago e João na frente. Os discípulos vão procurar essa pousada. Quando chegam lá, os samaritanos negam, rejeitam e não concedem lugar para Jesus pousar. Os discípulos ficam muito irados, nervosos, a ponto de querer orar para pedir fogo do céu para consumir os samaritanos, porque não cederam lugar para Jesus ficar. E aí Jesus então dá essa palavra, e Jesus faz uma conclusão. Jesus fala: de que espírito sois vós? Ou seja, que espírito habita em vocês? O que é que vocês têm no coração de vocês? Qual é o plano? Qual é o propósito? Vocês sabem para que vocês existem? Ou para que vocês foram chamados? Que tipo de vida é essa que vocês levam? Jesus conclui dizendo: o Filho do Homem não veio para fazer isso que vocês querem fazer. O Filho do Homem veio para salvar as almas dos homens, e não
para destruí-las. Terminando essa conversa, eles seguem para outra aldeia. O que isso tem a ver com o propósito de vida? O que isso assemelha a nós nos dias de hoje? Eu posso fazer alguns destaques para ser prático. E o primeiro destaque que o texto vai nos fornecer, porque aqui Jesus revela a verdadeira face e o verdadeiro propósito da sua vida, pela qual foi chamado. E nós precisamos passar por essa vida e descobrir, irmão, porque o problema não é morrer. Morrer todo mundo vai. Uma vez que nasceu, morre. Só não morre quem não nasceu ainda. Mas se nasceu, morre. Então morrer vai. O problema é morrer sem descobrir para que veio. O problema é morrer sem um propósito. Já pensou você passar 70, 80, 90 anos sem saber por quê? Para quê? O que eu vim fazer nessa terra? Será que eu vim aqui só para comer, beber, sentir umas dores de cabeça, ir para uns cultos, ser crente de uma denominação? Será para que eu vim? Precisamos saber o real sentido da vida, e Jesus revela isso. E para viver uma vida com propósito, é necessário interpretarmos esse texto à luz daquilo que Jesus nos ensina, com essa ideia central de que Ele definiu e decidiu bem o que Ele veio fazer em relação aos homens. Primeiro, para que você tenha essa vida com propósito que se assemelha àquela que Cristo viveu, nós precisamos ter uma intrépida resolução. O texto diz isso aí, acompanhe comigo, verso 51. Aconteceu que, quando completaram os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou em seu semblante uma intrépida resolução. Uma intrépida resolução. Significa intrépidos. A palavra intrépido é aquele que não possui medo, ou seja, adjetiva uma pessoa que não tem medo, que não teme o perigo, corajoso, arrojado. A palavra para intrépido, uma delas que eu gosto é essa, arrojado. Ela vem de intrepidez. Pessoas que têm coragem, pessoas que não são intimidadas por qualquer circunstância. E a Bíblia diz que Jesus tem uma intrépida resolução de ir a Jerusalém. Quando eu li essa frase, intrépida resolução, significa que Jesus tem uma decisão absoluta, concreta e ousada. Se você é resoluto e intrépido, você é decisivo. Mas não é qualquer tipo de decisão, a decisão está tomada e é absoluta, e ela tem consistência naquilo que você vai fazer, independentemente do perigo e a ameaça que Jerusalém representa. Jesus está consciente da ameaça e do perigo que espera ele. Mesmo assim ele tem uma decisão resoluta, uma intrepidez em descer e ir a Jerusalém. Ele não abre mão do caminho e do propósito, porque ele tem uma intrépida resolução. Ele já definiu o que vai, já decidiu o que vai, e essa decisão é concreta, é absoluta, e nada muda esse propósito na vida dele. É assim que temos que ser, resolutos. É assim que precisamos agir, com intrepidez. A Bíblia diz que nós precisamos de intrepidez para entrar na presença de Deus, lá em Hebreus. Precisamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Precisamos ter coragem, irmãos, para definir e decidir algumas coisas na nossa vida. Se você não tiver essa intrepidez e essa ousadia, você vai viver na mediocridade. Eu libero uma palavra de coragem sobre essa igreja nessa noite. Coragem para enfrentar os medos. Coragem para enfrentar as perseguições, os falatórios. Coragem para enfrentar as críticas.
E apesar das críticas serem plausíveis e terem respaldos, elas podem até ter base para existir, mesmo assim precisamos lidar bem com isso, num nível de unção e de intrepidez e de resolução, e saber que isso não pode nos afetar, porque nós temos um destino, nós temos um caminho, nós temos um rumo a tomar. Quem me entende aqui? Você entende? Qual é o propósito? Você está indo para onde? Primeiro, então, uma vida com propósito, ela é definida por uma intrépida resolução. Segundo, o texto vai caminhar e eles vão à frente de Jesus. Jesus antecipa, pede para eles aí arrumando lugar. E quando eles chegam para arrumar lugar, o pessoal não recebe Jesus. Incrível. Então eu aprendo outra verdade aqui, para se ter uma vida assim. Nem todos irão te aceitar o tempo todo. Nem todos irão te aceitar o tempo todo. Aprenda que na nossa vida, nem todos vão nos aceitar o tempo todo. Não se frustre por isso, irmão. Não se decepcione por isso. Não ande prostrado, decepcionado, caído, porque nem todos vão te aceitar o tempo todo. Os samaritanos, a Bíblia vai dizer que eles rejeitaram Jesus. Então eu devo dizer a nós essa noite aqui, a igreja de Jesus, que pessoas vão te excluir. Pessoas vão te abandonar. Pessoas vão nos expulsar das suas vidas. A Bíblia relata a história de um homem que foi juiz em Israel, chamado Jefté. Ele era filho de prostituta, ele recebeu uma espécie de adoção, ele foi adotado. Quando seus irmãos descobriram que ele era adotado, ele foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que José foi rejeitado pelos seus irmãos por causa de inveja e essas coisas, e eles não aceitaram aquela honra que o pai de José dava para ele, e eles forjaram uma morte, mataram um animal, pegaram sua túnica, sujaram com sangue, venderam o seu irmão. Foi rejeitado. Apocalipse 3, no capítulo 3 e verso 20, diz que é Jesus falando: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei. Qual é o quadro desse versículo na igreja de Laodiceia? O que significa isso? Que Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Quem está falando é Jesus. Jesus está na porta da igreja batendo e ninguém escuta e não abre. Agora, se vocês abrirem, eu entro e celebro festa com vocês. Mas se vocês não abrirem, eu continuo do lado de fora. Isso aqui mostra que Jesus está batendo na porta do coração de muita gente, na porta da igreja. E tem muita gente rejeitando Jesus até hoje. Não foram só os samaritanos que rejeitaram Jesus aquele dia. Lembre, vai ter pessoas que vai te rejeitar. Existem pessoas que vão nos rejeitar, irmãos. Vão fugir, não vão querer mais a nossa companhia. O profeta Isaías disse no seu livro: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode, sim, até pode. Mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Você pode sofrer abandono. Você até pode ter sido abandonado. Pode ter pessoas aqui que não conheceu nem o pai nem a mãe. Pessoas que você achava que não ia te abandonar, podem virar as costas para você. Mas saiba de uma coisa: aqui está o Senhor, e Ele diz essa noite: eu não te abandonarei. Você recebe essa palavra essa noite, diga glória a Deus. Para se ter uma vida com propósito, precisamos entender: pessoas vão nos abandonar. Para ter consciência disso, precisamos entender e aprender a lidar com esse processo de rejeição. Ser liberto. Que Deus liberte você. Se você foi rejeitado em alguma área e hoje ainda sofre, que Deus possa essa noite tocar nessa ferida e curar e cicatrizar. Porque rejeição é quando as pessoas passam, quando um grupo te abandona, quando gente desfaz de você. Rejeição mexe com o emocional, com o psíquico,
e ficamos abalados durante muito tempo, porque nos sentimos excluídos. Pessoas não nos cumprimentam, pessoas às vezes passam em cima da gente e não vê, ou então faz que não vê. Aprenda a lidar com essa situação, irmão. Aprenda a amadurecer. Tem gente que vai passar por você, não vai te ver, não vai buzinar, não vai falar nada com você. Tem gente da própria família que não vai te cumprimentar. Tem gente que antes com você era assim, hoje não é mais. E nós vamos guardar essa raiz de amargura em nosso coração? Não. Nós vamos liberar o nosso coração diante de Deus. Se for possível o processo do retorno, se for possível o processo da amizade novamente, se for possível o processo do perdão, da volta, nós estaremos abertos o coração, mas também estamos prontos e maduros, devemos estar conscientes que isso acontece, que talvez nós nunca mais voltaremos a ser o que era. Esse texto nos ensina isso, porque rejeitaram Jesus. Rejeitaram Jesus. E se rejeitaram Jesus, hein? Não vai me rejeitar? Se rejeitaram a Cristo, vão me rejeitar. Você tem que colocar isso em sua cabeça, que até Jesus foi rejeitado. Então provavelmente em algum dia, algum momento, você também será. E às vezes nós também, em algum momento, já rejeitamos pessoas. E a gente precisa ser consciente disso. Precisamos amadurecer com toda essa ideia, porque Deus quer nos fazer crescer. Você recebe essa palavra? E ter uma vida mais tranquila. Mas uma verdade que o texto revela, além dessa rejeição, é que o texto diz assim no verso 53, acompanhe comigo: mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Pastor Reginaldo fez um comentário em cima disso aqui, e eu aproveito para reiterar e concordar. Se pareça com as suas decisões. Se pareça com as suas decisões. Vou ler o texto novamente. Não receberam porque o aspecto, a forma, aquilo que Jesus denunciava, mostrava para eles que Jesus tinha um propósito. A face, Jesus trazia no seu aspecto a indicativa de que ele tinha um plano, era descer para Jerusalém, e já estava decidido e resoluto, e ele iria, e as pessoas não o receberam por causa disso. Saiba de uma coisa: nós precisamos parecer com as nossas decisões. Você já viu alguém falar para você que está querendo um emprego? E chega na empresa, ou então nem chega na empresa, acorda 9h30, 10 horas da manhã, faz: ai, estou precisando de uma porta aberta. Ai, que glória a Deus, estou precisando de um emprego. Espreguiçando 10 horas, o seu aspecto é de quem não quer trabalhar. Você está denunciando que não quer o serviço. Quando você começa cedo, domingo, lendo a palavra, já deixa a roupa pronta, escolhida, já mexe no cabelo um pouco antes, já arruma tudo, já escolhe a roupa que vai dar certo para ir para o culto. Você está demonstrando que à noite você já decidiu antes, só está esperando o horário para chegar. E não vai chegar atrasado, porque o seu aspecto é de quem vai para o culto. Agora, quando você deixa, chegou 7 horas o culto, chegou 10 para 7, você começa: meu Deus do céu, misericórdia, toma banho, chapinha no cabelo, maquiagem não sei aonde, que brinco que eu coloco, que sapato eu coloco, troca. O seu aspecto denuncia que na verdade você não queria ir para o culto, você está indo é obrigado.
O seu aspecto é que você não queria ir, mas você foi porque falou, rapaz, se eu não ir, então é o aspecto da sua decisão e está chocando com a decisão que você estava tomando. Você tem que se parecer com aquilo que você decidiu. E eu troco isso em miúdos para você entender. Faça aquilo que você anda falando. Porque se você está fazendo uma coisa e falando outra, você está em choque entre as suas decisões. Se você está fazendo uma coisa e falando outra, você está em choque com aquilo que você decidiu fazer. Vulnerável, muda toda hora. Inconstante. Jesus tinha o aspecto de quem decisivamente ia para Jerusalém. O aspecto dele demonstrava: estou indo para cumprir o meu propósito. O seu aspecto demonstra que você está correndo uma carreira da fé para um propósito que Deus te chamou. Agora, se o seu aspecto não demonstra, ninguém vai te seguir, ninguém vai acreditar, porque nem você mesmo acredita. E o seu olhar denuncia, e o seu jeito de agir denuncia, e o seu aspecto mostra que você também não crê e que você também não vai cumprir. Jesus parecia com aquilo que ele decidia fazer. E por último, para nós fecharmos aqui, para se ter uma vida cheia de Deus, cumprindo o plano de Deus na terra, você deve se libertar do espírito de vingança. Vou repetir: liberte-se do espírito de vingança. Os discípulos disseram: Jesus, o Senhor quer que nós oremos aqui agora para mandar fogo do céu, para consumir essa raça ruim. Eles não falaram raça ruim, essa tradução aqui é de Pedro de Araputanga. Essa tradução minha. O Senhor quer que nós fazemos uma oração aqui para cair fogo, para queimar essa raça ruim de samaritano que não quis receber o Senhor aqui, não achou um quarto para o Senhor, não arrumou um lugar para o Senhor dormir. Vamos orar pedindo fogo para queimar. Isso aqui é vingança, irmão. Jesus falou: de que espírito sois vós? A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 10: pois conhecemos aquele que disse, 10, 30 e 31, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz em Salmo de número 94: insensatos, procure entender, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Romanos 12, 19 diz assim: amados, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A Bíblia diz, Isaías 35: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Diga aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Se Deus virá com vingança, com divina retribuição, Ele virá para salvá-los. E o texto de Mateus 5,44 diz assim: mas eu digo,
amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. A vingança pertence a Deus. Tira do seu coração esse espírito de vingança. Tira esse espírito de vingança do seu coração, porque você caiu no mesmo pecado que você acusou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não temos direito, não somos juízes para acusar e para retribuir a ninguém. Nós não somos. Afaste esse espírito de vingança do seu coração. Eles rejeitaram a Jesus. Os discípulos ficaram irados, querendo se vingar, pedir fogo do céu. Sabe aquela pessoa que te maltratou? Aquela pessoa que te rejeitou? Que te abandonou? E que você anda orando para colocar na mão de Deus? Deixa eu lhe falar uma coisa, isso não funciona, irmão. Esse tipo de oração não funciona, não passa desse teto. A Deus pertence a vingança, não é a mim não, é a Deus. Quem corrige, quem ensina, quem redaga, é Deus. E se Deus não fizer, é com Deus. Porque Deus às vezes não faz aquilo que eu quero, Ele faz aquilo que Ele quer, e eu devo concordar com que Ele faz é melhor do que eu pensei. Retire do seu coração o espírito de vingança. Você vai viver uma vida com propósito, você vai viver bem melhor. A igreja precisa perder essa sensação de se vingar. Jesus falou assim: eu não vim para isso que vocês estão querendo. O meu propósito com os homens da terra não é fazer isso. O meu propósito é salvar as almas deles e não destruí-las. Como é que vocês querem colocar fogo neles? Eu não vim para isso. Tire do seu coração hoje todo sentimento de vingança. Aprenda a perdoar. Aprenda a liberar perdão. Afaste-se da vingança e libere o perdão do seu coração. Tem coisa escondida dentro do seu coração e o Espírito de Deus manda eu te dizer: tira isso, porque isso está te machucando, está atrapalhando você viver uma vida com propósito, está tirando você da comunhão. Tira essa sensação de vingador que tem dentro do seu coração. Tira isso. Tira essa armadura pesada, essa carcaça. Não coloque isso não cabe a você. Não coloque essa carapuça de vingador. Não lhe serve. Ah, mas foi assim, pastor. Eu fui criado assim. Isso é muito tempo. Eu fui assim, sendo obrigado a me defender de tudo e de todos a vida toda. Pois é, hoje tem libertação para você nessa área. Pois é, essa palavra hoje é para arrancar essa identidade de vingador que muitos crentes têm. Isso aí já faz parte do seu passado. Você não é essa pessoa. De que espírito sois vós? A mesma pergunta que Jesus fez a Tiago e João, eu faço à igreja essa noite. De que espírito sois vós? Porque o Filho do Homem veio para salvar as almas e não para destruí-las. Liberte-se de todo espírito de vingança. Não maquine o mal. Tem gente que não mata fisicamente, mas na língua mata. Não mata na língua, não fala. Às vezes tem controle na língua, mas mata na mente. Mata no coração. Vinga no coração. Alimenta a noite toda, o dia inteiro,
a manhã inteira, a semana inteira, fala, aquela articulação interna maligna de falta de perdão. Fala, se eu pudesse pegar, eu matava, degringolava, eu arrancava. Isso está tudo dentro do coração. Se parar na minha frente, eu vou passar por cima com o carro, eu vou jogar veneno, eu vou dar um tiro de espingarda. É dentro do coração, sai tanta coisa. Isso é vingança maligna. Isso é coração cheio, isso é sentimento ruim, e está atrapalhando muitos de nós vivermos uma vida com propósito no altar de Deus. Irmãos, aprenda, seremos rejeitados, aprenda. Pessoas não nos querão, não nos receberão. Às vezes, teremos que sair dali e procurar uma outra aldeia. Jesus saiu dali e falou, vamos para outro canto. Lá no Velho Testamento, Isaac cavava os poços dele davam água. O que acontecia? Os inimigos de Isaac chegavam e entulhavam os poços de Isaac. Sabe o que Isaac fazia? Arrumava briga? Não. Saía dali, ia para lá, cavava outro poço, e o outro poço dava água de novo. Tem lugar para recomeço dentro dessa obra. Tem espaço para recomeço. Aqui não tem espaço para vingador, não. Tem espaço para perdoador e para coração quebrantado e para gente arrependida. E tem espaço para renovo, para recomeço, para nova chance, para nova aldeia. Tem lugar para isso. Fica de pé. Tem lugar. Ah, pastor, você falou comigo, eu sou vingador, então tudo bem, o seu lugar é no altar.